Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos trazer o caso do dia em que Kardec encontrou Napoleão no plano espiritual. Caso que está lá no livro Cartas e Crônica do nosso amado irmão Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X. A psicografia é de Chico Xavier. O caso está no capítulo 28, que tem o nome de Kardec e Napoleão. Eu não vou ler o caso todo, vou trazer os principais apontamentos do texto e aí vou dar a explicação para vocês. E eu recomendo quem quiser e puder ler o caso todo. Ele é muito interessante, riquíssimo em conteúdo. E quem lê o texto todo vai perceber aí pelos nomes e apontamentos. É bastante interessante para quem gosta de estudar sobre espiritualidade, esse livro Cartas e Crônicas do nosso amado Irmão X. Então vamos à reflexão. Logo após o 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade das esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades da Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Bom, nesse início aí dá pra gente perceber que na virada do século, dos anos ali de 1799, a virada do século XVIII para o século XIX, a espiritualidade superior fez uma reunião no plano espiritual com vários espíritos de alta envergadura espiritual, mas não só espíritos muito evoluídos. Outros espíritos que na época estavam envolvidos com missões ou grupos de trabalho foram convocados. E a gente deduz aí por esse texto e por outras informações da literatura espírita que toda virada de século é muito importante para a espiritualidade. E que essas reuniões são sempre comuns a cada virada de século, para que os espíritos possam organizar. Essas organizações, orientações servem aos espíritos que vão reencarnar no século e ajudar no progresso, e a outros que vão ficar no plano espiritual, ajudando aos que estão encarnados na Terra, através de intuições, de ajuda de maneiras diretas ou indiretas. Então, o Irmão X traz esse detalhamento da conversa de Kardec e Napoleão, que foi nessa assembleia, onde tinha muitos espíritos de diferentes categorias. Tinha os muito evoluídos, mas tinha também os que não eram tão evoluídos assim, que estavam encarnados com alguma missão ou algum trabalho que iria ajudar a evolução ali do século XVIII. Dentre os que estavam ali, o Irmão X vai trazer que tinham diversas personalidades que eram famosas e de diferentes setores aí tanto do setor político, como do setor científico, como do setor das artes, pessoas que de alguma forma tinham um nome em evidência na sociedade, e ele aponta os nomes no texto. E também chegou lá o Napoleão, que na época estava encarnado, e ele foi pelo desprendimento durante o sono. Desprendimento do sono, ele chega lá e ele foi acompanhado por uma corte
Curioso que o irmão X fala, mesmo ele estando fora do corpo, os espíritos que ali assessoravam ele encarnado, seguranças devem ser, alguém que ajudava ele, acompanharam ele nesse cortejo, a espiritualidade deixou e ele chegou lá com pompas de rei. Para quem não sabe, ali no início do capítulo, quando fala essa data, foi a data que ele assume lá pelo dia 18, ele assumiu como cônsul da República. Então ele já tinha ali todas as pompas de um chefe de Estado que ele tinha assumido ali. Então ele chega no plano espiritual nessa reunião. Voltemos ao texto. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. E aí eles vão falar que também, além de Napoleão que estava encarnado, outros espíritos que tinham algum envolvimento com a sociedade na época, que estavam lá dormindo no corpo físico, foram levados para essa reunião, para os apontamentos, o direcionamento que iria acontecer no século XVIII. Entre eles estava Beethoven, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. E aí esses espíritos estavam lá meio que sem entender o que estava passando, uns ainda meio inconsciente no processo, quando de repente forma-se uma ponte de luz naquele ambiente que os espíritos estavam ali. Imediatamente, retornando ao texto, imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte elevadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes, alcançando o solo delicado. Contudo, esses astros se transformaram em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Então os espíritos chegaram ali, todos iluminados, bem iluminados, e quando eles foram se aproximando, eles se materializavam, formavam-se o corpo humano pelo espírito deles, formavam. E aí vocês podem ter dúvidas sobre essa materialização no plano espiritual. Por quê? Como a gente vê aí, os espíritos estão em forma de luz, ou seja, eram espíritos elevados. Então, para eles ficarem na vibração daqueles espíritos ali, para eles serem vistos, eles precisaram abaixar um pouco o padrão vibratório e meio que quase materializar um corpo perispiritual ali visível para aqueles que ali estavam. Por isso que Humberto de Campos coloca essa informação, que de estrela radiante eles foram formando aos poucos e ganhando formas humanas. Provavelmente eram espíritos de alta envergadura espiritual para ter esse corpo aí já quase em formato de luz. Alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformaram em seres humanos nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles a avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que ao aureolar-lhe de bênçãos, o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, por meio dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se, muito dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vexilários arriaram, silenciosos, em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro, que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte,
exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Então aí, esse ser de extrema luz, que chegava com cetro de ouro ali, de extremo carinho, amor, benevolência, era o nosso amado Allan Kardec. E quando Napoleão vê ele, ele se curva, tamanha a superioridade espiritual de Kardec. Ele fica ali emocionado e Kardec, num gesto de carinho, pega ele e abraça. E nesse momento é como que o céu se abrisse. É claro que o céu não abriu, mas uma corrente de espiritualidade abriu-se ali, e a voz que fala aqui é o Espírito da Verdade e Jesus, como nós entendemos, que fala ali para Napoleão. E vamos ver o que ele fala. Continuemos aqui. Irmão e amigo, ele falando para Napoleão, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sobre a égide do Cristo descerás para a terra, atormentada, um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Então Jesus está pedindo ali para Napoleão para fazer o papel dele, né, para ajudar a França a evoluir espiritualmente e moralmente, porque mais tarde, dentro de alguns poucos anos, Kardec iria retornar ao corpo físico, e esse apoio de Napoleão seria imensamente importante. Então essa organização, essa reunião ali no plano espiritual foi de extrema importância para diversos acontecimentos. Entre ele, Napoleão era uma peça fundamental ali, porque ele que estava governando, administrando a França, a região toda ali, e com a ajuda dele no corpo físico, seria de grande valia para que a espiritualidade trabalhasse ali. E Napoleão, segundo o próprio Cristo ali, ele fala que vem de reencarnações depurativas. Ele tinha no espírito, digamos que resgates da área militar, da área da política, e ele volta como Napoleão, prometendo no plano espiritual ajudar. E quando ele está encarnado, quando ele assume o poder, ele é chamado ao plano espiritual para uma conversa, para uma orientação antes de virar o século. Aqui se congregam, voltando ao texto, aqui se congrega conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendentes dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou que voltasses ao coração do povo que outrora humilhastes e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que a vitória das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte.
Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre. E vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade, do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento, que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma e no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentava Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Então aí a gente vê que Kardec foi levar Napoleão até o corpo físico para chegar lá, ainda dar as últimas orientações para ele. E aí o que o Cristo fala aí com Napoleão, né? Você veio com a missão de ser um líder da França, mas a sua missão é fazer ela progredir no caminho do bem, ajudar em todos os setores. E a gente vê aí que infelizmente não foi isso que aconteceu com Napoleão. Ele acabou errando em vários setores aí da sua administração pública e deixou cair pela vaidade, pela fome do poder. Todas as orientações que o Cristo deu aqui para ele não seguiu, infelizmente. E aí muitos dos amigos que aqui acompanham o canal podem ser que sejam, né, professores de história, podem ser que sejam pesquisadores da história de Napoleão, como em outros vídeos do Judas, por exemplo, muitas pessoas comentaram, mas Judas foi isso, Judas foi aquilo. E Napoleão foi uma pessoa muito ruim? Sim, não é isso que o capítulo está tratando, se ele foi bom, se ele foi ruim, está falando que ele errou em vários setores. Aqui o irmão X não fala qual setor ele errou. E muitos de vocês estudiosos podem falar assim, mas Napoleão chegou ao poder pelo golpe. Como assim que isso foi planejado? Nós sabemos que nada é por acaso. A espiritualidade sabia que ele ia chegar pelo poder de alguma maneira antes dele reencarnar. Então por isso que ele já nasceu ali no meio que propiciaria para ele essa governança ali da onde ele nasceu. Ele subia ao poder. Então ele sobe ao poder e aí a espiritualidade leva ele no plano espiritual para refazer esse contrato dele com o contrato, né, entre aspas, com o bem, com o amor ao próximo que Jesus pediu ele para facilitar a chegada da boa nova do Consolador prometido na Terra. Então a gente vê aí que o próprio Napoleão errou nesse meio, porque ele derruba o consulado e assume ele como general e dá um golpe de estado, beleza. E depois disso ele teve vários erros.
Então é por isso que ele é levado lá no plano espiritual e os espíritos pedem ele para ajudar Allan Kardec e os outros espíritos que estavam ali também, que provavelmente reencarnariam muito próximo a Kardec ou um pouco depois, para ajudar ali a trazer a boa nova ao mundo, a materializar os livros, que foram os médiuns, as pessoas que ajudaram Kardec, a própria esposa de Kardec que o ajudou muito a trazer esses livros. Então, todas essas pessoas estavam ali nessa reunião e Napoleão foi pedido para ele, para ajudar aí o nosso querido Kardec. Terminando o capítulo aqui, o irmão X traz: em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalou-se com a púrpura do mando e embriagou-se de poder. Proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804 e ordenado a Pio VII que viesse coroá-lo em Paris. Ordenou, a Pio VII, que viesse coroá-lo. Napoleão, contudo, converteu-se celeste concessões em aventuras sanguinolentas. Foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Kardec então aí cumpriu a sua gloriosa missão de materializar a doutrina dos espíritos através dos livros. E como nos diz aí Humberto de Campos, Napoleão, infelizmente, ele teve grande orientação e até Kardec vir para o corpo físico, Kardec ficou muito próximo dele ajudando, segundo o nosso irmão X aqui, talvez intuindo ele, quando ele dormia, Kardec ia lá, conversava com ele e outros espíritos também. Só que esses espíritos começaram a reencarnar, conforme eu disse, para ajudar a missão de trazer a doutrina espírita naquele século. E aí, voltando às batalhas, Napoleão fez tudo ao contrário. E fala-se no capítulo também que a espiritualidade ficou de olho, só deixou ele ficar no poder certos anos. Quem estudar a história de Napoleão aí vê que foi em torno de 10 anos e depois a espiritualidade exclui ele, A espiritualidade organiza ali e consegue retirá-lo ali do poder. Então, irmão X deixa isso claro, ele também, que a espiritualidade teve uma mãozinha. Eu vou terminando a reflexão por aqui hoje. Eu agradeço a quem chegou até aqui. Curta e compartilhe aí com os amigos. E até a próxima reflexão.